A paz do Senhor esteja com todos vós. Que Deus conceda hoje um dia cheio de alegria e que o Espírito Santo possa pairar no coração de cada um. Estamos aqui novamente para continuar falando sobre a palavra do Senhor. E eu vou continuar falando um pouco sobre Noé nesse vídeo de hoje. Noé é um homem justo, foi justificado por Deus, foi livre do dilúvio. O dilúvio não é uma ficção, é uma realidade reconhecida até pelos cientistas do dia de hoje. E Noé foi salvo naquela época por causa da sua justiça. Que justiça? A justiça de Noé. Aquilo que ele fazia no seu dia a dia. Ele era bom, um homem justo, com a sua família, com seus filhos, com seus empregados, até com os animais. E Deus olhou do lado de cima e viu a justiça em Noé. E por isso Noé teve aquela grande bênção de não morrer no meio das águas do dilúvio. Noé era um homem tão justo que Deus citou Noé no livro de Ezequiel. Eu vou ler para vocês aqui o livro de Ezequiel, capítulo 14, e versículo 12, até o versículo 14. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, diz o Senhor, grandemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela, contra essa terra, e a tornarei instável. E tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela a fome, e arrancarei dela homens e animais. Veja só, irmãos, aquilo que nós vamos falando desde o primeiro vídeo, que Deus, aquela terra maldita, quando Adão pecou, que Deus amaldiçoou a terra que produz, a terra que dá o pão, a terra que dá o sustento. Então, quando uma terra peca, quando um povo peca contra Deus, a primeira coisa que acontece é tocar no sustento do pão. A terra fica instável. Se ele é um agricultor, ele vai plantar, a terra não dá, não chove. E se dá, as pragas vêm e comem. Ah, mas que Deus terrível é esse? Mas não é. É a lei do Senhor nosso Deus. Obedecer ao Senhor, andar em obediência, em retidão diante de Deus, para que tenha dias maravilhosos na terra. O Senhor Jesus falou assim, que teremos na terra, se obedecermos a Deus e aceitarmos Jesus, seremos 100 vezes mais aqui, e no porvir, a vida eterna. Eu vou continuar lendo. Ainda que estivesse no meio desta terra, olha, ainda que estivesse no meio desta terra, que pecar contra Deus, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Então, irmãos, a gente tem que pensar muito sobre a obediência e andar em retidão diante de Deus. Veja bem, se uma terra pecar contra Deus, e Deus se irá contra ela, ele está dizendo aqui que nem que esteja morando ali Daniel, Jó e Noé, que eram os homens justos diante de Deus. Daniel não se dobrou diante do rei, não comeu as iguarias do rei, não bebeu do vinho do rei, das bebidas alcoólicas do rei. Ele não ficou ali misturado com as coisas do rei, ele comia somente ervas, para não se misturar. Ele foi um homem temente a Deus. Ele foi jogado na cova dos leões por não adorar uma estátua, entendeu? Não adorar uma estátua como se fosse Deus, entendeu? Noé era um homem justo, temente a Deus. E Jó era justo, Jó sofreu. O Senhor permitiu que Satanás tocasse nele, só não tocasse na vida dele, mas tocasse nos bens que ele tinha, porque o Senhor tinha certeza que ele não ia blasfemar contra Deus, que ele não ia dizer nada que entristecesse o coração de Deus. E Jó também foi justificado, que o Senhor deu a ele o dobro daquilo que ele perdeu, entendeu? As filhas de Jó, da segunda fase da vida dele, as filhas deles, diz que nunca houve mulheres tão belas como as filhas de Jó, que Deus deu para ele depois que houve toda aquela tragédia com ele. Deus o recompensou. Então, eu quero falar sobre outro assunto também, que eu estava vendo um dia desses, que tem pessoas por aí ensinando, até mesmo em aulas de teologia, que Jó é uma ficção, que Jó não existiu. Que Jó era um homem assim que foi usado como simbologia. Como que Deus vai citar aqui no livro de Ezequiel uma pessoa que é uma ficção? Como Deus não age com ficção. O nosso Deus não é homem para que minta, ele não age, ele não atua com ficção, com história da carochinha.
Deus é real e a palavra dele é real. E Jó é real. Jó viveu lá em Ur dos Caldeus, no templo de Abraão, no templo de Abraão. Jó viveu. E tem pessoas por aí ensinando, porque alguém entrou em contato comigo e disse que está estudando, né? E a pessoa ensinou para ele que Jó é uma ficção. Jó não é uma ficção. Porque se ele fosse ficção, Deus não faria menção dele aqui no capítulo 14 de Ezequiel, e versículo 14, que diz: ainda que estivesse no meio dela, dessa cidade que pecou, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam a sua alma, diz o Senhor Jeová. Deus não age com ficção. Tudo que Deus fala é verdade, porque Deus não é homem para que minta. Deus não é mentiroso como homem. Que o pai da mentira é o diabo. E Deus não anda falando de coisas que não existem. Então temos que ter cuidado, irmão, porque tem muita gente por aí. Eu vi esses dias me mandaram também um vídeo de uma pessoa que dizia que o Apocalipse todo é simbologia, que o Apocalipse não existe, que o Apocalipse é uma ficção. Cuidado, irmãos, porque o próprio Jesus disse que no fim dos tempos muitas dessas coisas iriam acontecer. Falsos profetas falando contra a palavra de Deus, torcendo a palavra de Deus para que as pessoas possam viver aí dissolutamente aí pecando, sabe? Inclusive nesse vídeo tinha muitos comentários, sabe? Comentários assim, achando bom, que maravilha, então não vai haver juízo. Vai haver juízo sim na terra. O Apocalipse é uma realidade também. Tudo que está aqui nesse livro, tudo que está na palavra de Deus é real, irmãos. Não tem nada de mentira e nem de ficção, é real. Porque o nosso Deus é real. O meu Deus é real, porque eu tenho experiência dele na minha vida. Eu tenho experiência com Jesus, com o Senhor Deus, Jeová, na minha vida, que não tem como eu negar que ele é Deus, entendeu? Pode qualquer um falar o que quiser falar, mas eu, na minha pessoa, não tem como eu negar que o Senhor Deus não é Deus, porque eu tenho experiências com ele, entendeu? Ele é o Criador dos céus e da terra. Então vamos ter cuidado, irmãos, para que essas pessoas não venham roubar a nossa fé. E nós começamos a ouvir coisas assim no YouTube, coisas que mandam pra gente, falando que tudo é mentira. O Apocalipse é simbologia, não sei o que é simbologia, Jó não existe, não sei quem não existe. Cuidado, irmãos. Porque Jesus nos alertou que nos fins dos tempos tudo isso viria. Mas se nós ficássemos firmes até o fim, ganharíamos a coroa da vida. Ganharíamos a vida eterna. Então vamos meditar nessa palavra e no próximo vídeo vamos continuar falando, discorrendo sobre a palavra do nosso Deus, que é a verdade, que nos traz alegria e que nos leva para o caminho certo, que nos leva para o reino dos céus. Que Deus abençoe cada um de vocês.